Bom dia, bandiosos. Eu sei que não é nada de horrors, nem nada do tipo, muito menos Mandela Catalog. Mas eu acho que combina bastante com o assunto. E vocês vão saber o que é. Portrait of the God. O Retrato de Deus é um curta de terror muito interessante, na minha opinião, que eu gostei bastante de assistir. Bem, antes de começarmos, eu tenho uma pergunta pra fazer. O que você vê nessa imagem? Nada? Tudo bem, nem todo mundo consegue ver. It's beautiful. His eyes. Looking down with his eyes are big. They're big. They've got this glint in them. Speckle of light to them. Honestly, it's unsettling. Of course, it's frightening. That kind of power should be. I don't like looking at it. I don't like it. Nossa protagonista, que aqui eu vou chamar de Elisa. Eu não lembro o nome dela, vai ser Elisa. Elisa, esse é seu nome, meus parabéns. Está fazendo um tipo de trabalho de faculdade, pelo que podemos ver, que o assunto do trabalho dela é essa pequena imagem, que para ela e para muitas pessoas não há nada, mas para outras, elas veem o próprio Senhor. Pelo menos é isso que elas dizem. Dizem que é um homem velho, alto, magro, bem magro para falar a verdade, provavelmente passando fome, e com um sorriso muito grande, e olhos que transmitem amor e poder, escuros, com apenas um pouco de luz no fundo. Bem, eu não sei qual é a parte do amor, mas de poder eu acho que eu entendo. E realmente isso parece bem poderoso, pra falar a verdade. Algumas pessoas falam que simplesmente sentiram medo ao ver essa imagem. E outras disseram que foi a coisa mais linda possível. Que era belo, que era magnífico. Eu acho engraçado esse contraste entre uma resposta de um e do outro. Porque isso vai desde o princípio de Deus, né? Como dizem, você deve temer e amar a Deus. Eu acho que isso é meio difícil, então as pessoas conseguem fazer uma coisa por vez mesmo. A nossa protagonista mesmo diz que ela não consegue ver, então ela não vai saber como é a imagem. E ela não gostou muito do resultado do vídeo dela, né? Que na verdade é um áudio. O que concordo, eu também não achei bom a primeira versão que eu fiz, então tô fazendo essa. Concordo, minha filha, deve tentar de novo. Quando ela vai começar de novo, a pergunta na cabeça dela fica: o que você vê? O que você vê? Enquanto ela se pergunta isso, a imagem começa a aparecer pra ela. Cada vez mais. Ao mesmo tempo que ela está curiosa, aparece um pouquinho de medo pra ela, porque a imagem do Senhor não é a coisa mais magnífica, na minha opinião. Realmente, parece bem parecido com o que eu acabei de citar, né? Alto, magro, e com um grande sorriso. Por sorte, essa é uma imagem, então não pode machucar. Quando ela vai finalmente levantar a tela, parece que não é só uma imagem. E a criatura olha diretamente para ela. Mas vamos chamar de criatura e vamos chamar só de Deus. Ela obviamente fica com medo, porque quem não teria medo de ver isso? Eu realmente me pergunto, quem não teria medo? Olha para isso. Voltando, ela corre para fora da sala. Ela pensa que vai conseguir escapar. Quando ela fecha a porta, ela aparece em outro lugar. Um lugar escuro, com apenas uma luz em volta em cima. Com apenas uma luz iluminando ela, que não parece vir de lugar nenhum. E lá no fundo, ela vê o próprio Senhor, andando cada vez mais perto dela. Como ela não sabe se realmente é o Senhor, ela começa a orar, segurando sua cruz, com toda a força que ela consegue, orando. Mas a criatura simplesmente vai mais perto dela, até finalmente encostar em seu rosto e virar sua face para dele. Enquanto ela observa ele, ele abre sua boca o máximo que pode. E lá no fundo, ela pode ver uma luz. Talvez algo magnífico. Algo terrível está naquela luz. Não dá pra saber. Só ela consegue ver. E quando finalmente ela se dá conta, ela está no mesmo lugar, parada. Continua apertando sua cruz, ao ponto que sua mão começou a sangrar. Ela dá um pequeno sorriso, como se estivesse feliz ou satisfeita com aquilo. E eu acho isso bem estranho, pra falar a verdade. Tipo, ela vê a própria imagem do Senhor, em vez de ter medo, ela fica feliz. Eu realmente fico com dúvida, será que realmente a gente ficaria feliz ao ver a própria imagem do Senhor? E o que me pergunto também é como conseguiram a imagem do Senhor? Só apareceu um dia? A própria imagem de Deus? Eu tenho certeza que o pessoal desse curta, se visse a quantidade de vezes que alguém já viu Jesus na torrada, meu amigo, a imagem de Deus seria a menor das preocupações. Mas esse é o curta. Bem interessante, achei muito bom, pra falar a verdade. Assistam. É um curta muito interessante em vários sentidos, pra falar a verdade. Realmente acharemos bom a imagem de Deus ou teremos medo?
Mas voltando à pergunta que eu fiz no começo, o que você vê aqui? Nada? Bem, acho que isso é um bom sinal, né? Se o próprio Deus apareceu pra ela, acho que é bom não ver nada. Às vezes a ignorância é uma benção, né? Mas eu te pergunto, será que Deus não está sempre conosco? Será que esse é o Senhor? Se for, eu acho que eu prefiro não ver o Senhor. Desculpe, mas acho que todo mundo tem um limite, né? Não é?